Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula a respeito de programação de computadores, né? Hoje a gente vai continuar trabalhando com estruturas de repetição e hoje a gente vai ver o comando for. Esse comando for é um laço, um loop, uma estrutura de repetição que é amplamente utilizada, né? Eu, particularmente, em todo software que eu utilizo, o comando 98% dos meus loops que eu crio nos meus programas é baseado no for, né? Tem uma versão do for que é o for each, que depois eu posso mostrar para vocês, que eu também utilizo bastante, mas basicamente é um for, né? Esse é o comando que eu mais utilizo. O que é o comando for? Um loop ou laço for é usado para repetir um comando, um bloco de comandos diversas vezes, né? Você tem um maior controle sobre o loop. E basicamente a sintaxe dele é a seguinte, ó, você tem um for, palavrinha for, abre parênteses, você tem aqui um bloquinho de código, né, uma codificação que a gente chama de inicialização. Você tem aqui a condição, que é um segundo parâmetro do for, né, e eu tenho um incremento, que é o terceiro parâmetro. Eu tenho a sequência de comandos e aqui eu fecho o for. A inicialização, ela é executada apenas a primeira vez que eu entro no for, uma única vez. A condição, ela é executada todas as vezes. Se a condição for verdadeira, eu executo os comandos. Chegou aqui nesse parênteses, eu venho para o incremento, desculpa essas chaves, eu venho para o incremento. Executa o incremento, que pode ser, às vezes o incremento pode ser para cima ou pode ser um decremento, né? Pode ser eu estou diminuindo o valor de uma variável, né? Pode acontecer as duas situações. Aí eu executo o incremento, depois eu vou para a condição, sequência de comandos, incremento, condição, sequência de comandos, incremento, condição, sequência de comandos, incremento, até que a condição seja falsa. Quando ela for falsa, eu saio do for, vou para o próximo comando após o for. A inicialização, então, ela é executada a primeira vez. Então, vou repetir o processo aqui, ó. For, executo a inicialização, vou para a condição. Condição verdadeira, sequência de comandos. Em seguida, incremento. Em seguida, condição. Condição verdadeira, sequência de comandos. Em seguida, incremento. Em seguida, condição. Condição verdadeira, sequência de comandos. E fico nesse loop, incluindo esse condição, sequência de comandos, incremento, até que a condição seja falsa. Quando a condição for falsa, eu saio do for. Essa é a semântica. A inicialização, ela não é executada toda vez no loop, só uma primeira vez, uma única vez, né? Então, ó, inicialização, iniciar variáveis, condição, avalia a condição, se verdadeiro, executa o bloco de comando, se não, encerra o laço, incremento, ao término do bloco de comandos, né? Incrementa o valor do contador. Repete o processo até que a condição seja falsa. Então, foi exatamente o que eu falei. Repetindo, muito importante isso. Inicialização, uma vez só. Condição, verdadeiro, sequência de comandos, em seguida, incremento. Em seguida, condição, eu testo de novo a condição, verdadeiro, sequência de comandos, em seguida, incremento, em seguida, condição, até que a condição seja falsa, né, para eu sair do loop. Em geral, utilizamos o comando for quando precisamos ir de um valor inicial até um valor final, né? Essa que é a ideia aqui do comando for, né? Eu tenho um valor inicial, quero fazer um incremento até o valor final. Para tanto, utilizamos uma variável para realizar a contagem. Normalmente a gente declara essa variável, né, uma variável inteira que ele faz a contagem de 1 em 1. Nas etapas do comando for, inicialização, atribuímos o valor inicial à variável. Por quê? Porque depois eu não executo mais, é só a primeira vez. Condição especifica a condição para continuar o loop, exemplo, seu valor final, e o incremento atualiza o valor da variável i, né, usada como exemplo, na contagem, né? Aí, ó, tá aí o exemplo, imprimir os valores de 1 a 10. Então, os includes normais de um programa em C, int main, declarei a variável i.
Inicialização, inicializo o i com u. Em seguida, condição. 1 é menor que 10? Verdadeiro. Executo o printf em que eu apresento na tela o i. Beleza, em seguida, vou para o i++. O i passa a valer 2. Em seguida, volto para a condição. A condição é verdadeira? É, porque 2 é menor que 10. Imprimo 2, volto para o i++. Testo, 3 é menor ou igual a 10, verdadeiro, vou no printf, incremento e fico nesse loop. Vai chegar um momento que o i vai valer 10 no i++. 10 é menor ou igual a 10, verdadeiro, imprimo 10. O i passa a valer 11, porque eu dou um i++. 11 é menor ou igual a 10, falso. Então eu saio do for e finalizo o meu programa. Se por acaso eu imprimisse aqui o valor da variável i, essa variável i ia apresentar o valor 11. Essa que é a semântica do comando for, tá? Comando while repete uma sequência de comandos enquanto a condição for verdadeira. O comando for repete uma sequência de comandos n vezes, né? Aí um outro exemplo do comando for, né? Eu tenho 3 variáveis A, B, C, digite o valor de A, eu coloco em A, digite o valor de B, eu coloco o valor em B, C eu inicializo com A e imprimo C, incremento C, até que ele chegue enquanto ele for menor ou igual a B. Enquanto ele for menor ou igual a B, eu vou imprimindo. Vai chegar uma hora que o C vai ser maior do que B. Aí essa condição vai dar falso, aí eu saio do for. Essa é a semântica, repetindo aqui a semântica do for. Aqui em outras, utilizando o diagrama de atividades aqui, né, de fluxograma, desculpe, né, em que ele apresenta a condição. Então, repetindo, ó, scanf, leio o valor de A, leio o valor de B, inicializo separadamente o C com A, vou para cá, testa a condição, se for verdadeira, imprimo o C, incremento C++, depois volto para cá. Verdadeiro, printf, incremento. Verdadeiro, printf, incremento. Até que vai chegar uma hora que eu vou incrementando o C, que o C ele vai ser maior do que B. Então vai dar não, eu vou para a continuação do programa, ou para o fim do programa. Essa que é a ideia. For versus o while, o exemplo mostra os valores de 1 a 10, né? Então aqui está a apresentação para mostrar os valores de 1 a 10. Inicialização, o for está aqui, a representação dele, a gente acabou de ver, né? E aqui o while, a inicialização é antes do while, né? Aqui, ó, a diferença é essa. O for é diferente do while e o incremento, ele é feito dentro do while, né? Então, na verdade, os caras criaram uma sintaxe em que você pode colocar a inicialização, a condição e o incremento tudo junto. Isso facilita para o programador. Imagina que o bloco de código seja grande, que não seja só um printf, que eu tenho aqui mais de 10 comandos, por exemplo. Pode ser que eu esqueci do incremento, né, em algum momento. E aqui no for eu já defino no cabeçalho do comando, né? E isso facilita na hora da programação. Então, volto a falar, o for é um comando, na minha visão, né, mais utilizado do que o while. Tem uma versão dele que é o for each, né, que eu utilizo mais, que ele interage sobre uma lista, um array, né? Depois eu vou mostrar para vocês. No comando for podemos omitir qualquer um de seus elementos. Você não precisa ter nenhum dos elementos, mas aí isso vai impactar na semântica do for, né? Por exemplo, se você não tiver nenhuma condição, quando você não tem nenhuma condição, a condição é verdadeira. Então ele nunca vai sair do for, né? Aqui, ó, eu não tenho inicialização. A inicialização está vazia. Só tenho condição e um incremento. Então eu sempre vou imprimir o valor de A independente da inicialização. A inicialização foi feita pelo usuário nesse exemplo, né? For sem condição. Omitir a condição cria um laço infinito. A condição será sempre verdadeira. Acabei de falar isso. Eu tenho a inicialização, não tenho a condição, então é sempre verdadeiro. E eu tenho um incremento. Então eu nunca vou sair desse laço. Por quê? Porque a condição nunca vai ser falsa. Por quê? Porque não tem condição.
E se for sem incremento, omitir o incremento também pode criar um laço infinito, né? Você não está incrementando nada, né? Você pode acabar criando um laço infinito, por quê? Porque a condição nunca vai ser atingida, C sempre vai ser menor ou igual a B, a não ser que você coloque o incremento fora da onde que ele deveria permanecer. Isso é válido em C, né? Isso acontece em C, porém não é usual. Quando você cria um for, normalmente você insere todas os comandos, né? Tanto a inicialização, quanto a condição, quanto o incremento, né? Exercício: escreva usando o for um algoritmo para calcular a soma dos elementos de 1 a 10, né? Só pegar aqui, ó, vamos fazer aqui, ó. O que eu tenho que fazer aqui? Criar uma variável soma, em que soma recebe soma mais i, né? Em que eu inicializo soma com 0, né? Eu posso até inicializar a soma aqui na inicialização, né? Mas normalmente você coloca fora. A inicialização é só dessa variável de controle, né? Que seria a variável i. Não, você pode ter outras inicializações separadas por vírgula, mas basicamente você faz isso. Aí que, ó, eu criei a variável s igual a 0, criei a variável i, inicializei o i com 1, né? E iterei, né? Interagi até o i valer 10. E aqui eu fui somando, né? Ele tem uma sintaxe mais sólida, isso ajuda o programador, né? Na hora de você ter produtividade, né? Pelo menos particularmente, né? Eu acho que ajuda. Eu tenho preferência do for em comparação com o while, né? Comando break, nós já vimos dois usos para o comando break no comando switch, né? Você tem lá o break que interrompe se caso for 0, eu dou um printf 0 e dou um break, aí ele não imprime 1 aqui, né? Ele não, por causa do break, o break interrompe. Na verdade, o comando break serve para quebrar a execução de um comando, como no caso do switch, interromper a execução do loop, for, while ou do while. O comando break é utilizado para terminar de forma abrupta uma repetição. Por isso, por exemplo, se estivermos dentro de uma repetição e um determinado resultado ocorrer, eu posso dar um break, interromper. Por exemplo, quero coletar. Eu quero coletar, sortear. Enquanto não for 10, eu vou sorteando. Na hora que for 10, eu dou um break. Pode ser um exemplo, né? Aqui, ó, nesse exemplo apresentado, eu leio duas variáveis, A e B, né, por meio do scanf. Enquanto A for menor ou igual a B, eu vou incrementando o A. Se o A for 5, eu dou um break e imprimo o A, né? Então, eu tenho uma condição aqui para dar um break, né? Se ele for 5, eu dou um break, né? Essa que é a ideia. Se por acaso o usuário digitar um valor, vou dar um exemplo aqui, o usuário digita 10 e para o B ele digita 20, então para o A 10, para o B 20. Ele vai ficar nesse while, né? O A vai incrementando, ele nunca vai dar o break. Por quê? Porque o A nunca vai ser 5, né? Isso pode acontecer, mas ele vai iterar aqui, ele vai fazer a iteração, né? O loop vai executar 10 vezes nesse exemplo, né? De 10 até 20, mas eu nunca vou interromper, porque nunca vai ser, o A vai ser igual a 5, né? Nesse exemplo. Aqui está a situação em que se explica por meio de fluxograma, né? Enquanto o A for menor que B, né? Se isso for verdade, eu vou incrementar, aí eu testo. Se A for igual a 5, sim, eu dou um break e continuo o programa, ou seja, saio do for. Isso que eu quero mostrar. Caso contrário, né? Se eu não entrar, não der o break, eu dou um printf e volto a execução para o while. Comando continue, diferente do comando break, só funciona dentro do loop. Pula essa interação do loop. Quando o comando continue executado, os comandos restantes da repetição são ignorados. Então, ó, eu não chego até o final dos comandos. Essa que é a semântica do continue. Se tiver um continue naquele ponto, eu não executo o que está abaixo dele. Os comandos restantes da repetição são ignorados. O programa volta a testar a condição do laço para saber se é mesmo deve ser executado novamente ou não. Veja um exemplo. Aqui agora eu mudei. Se o A for igual a 5, continue.
Nessa lógica aqui, eu nunca vou fazer o quê? Imprimir o 5. Por quê? Quando ele for igual a 5, eu vou dar um continue. O continue vai voltar para o while aqui, né? E não vai imprimir o 5. Né? No momento em que o A valer 5, eu não vou executar o printf. Aqui em fluxograma, né? Então eu testo, né, a condição do while, sim, A igual a mais 1. Se o A for igual a 5, então eu dou um continue. O continue, ele volta para o while de cá. E aí eu não imprimo, eu não executo o printf, né, nessa lógica do fluxograma. E vou fazendo isso. O while, ele é sempre executado completamente, eu não dou break nele, no caso do continue. Eu só vou sair do while quando a condição for falsa, né? Comando goToLabel, eu particularmente gosto muito desse comando, né? Porque ele é um comando mais assim, baixo nível. O for, o while, do while são comandos mais estruturados. goToLabel, você pode mandar o programa para qualquer lugar que você marcar. Ele é muito poderoso, mas ele é muito suscetível a erros, né? Ele não é usado profissionalmente, pelo menos nos códigos em C que eu já manipulei e trabalhei, não se vê o uso de goToLabel. Por quê? Porque às vezes você pode mandar a execução para fora de um contexto que você não conhece e nesse contexto você nunca mais conseguir voltar, né? E o seu programa tem aquele bug, aquele problema, né? Isso pode acontecer. É um salto condicional para um local especificado. Este local é determinado por uma palavra-chave no código que você define, que é um nome, né? Esse label significa nome. É uma marcação no código, na verdade. É um rótulo, rótulo. É um rótulo que você dá no código. Esse local pode ser à frente ou atrás no programa, não importa. Você pode ir lá para o final do programa, depois tem um goTo, indo lá para a primeira linha de código do programa. Isso pode acontecer. Forma geral, palavra-chave, você tem um goTo. Essa aqui é a ideia. O teorema da programação estruturada prova que a instrução goTo não é necessária para escrever programas. Então você não precisa dela. Alguma combinação das três construções de programação, comandos sequenciais, comandos condicionais e de repetição, são suficientes para executar qualquer cálculo, qualquer computação. Além disso, o uso do goTo pode deixar o programa muitas vezes ilegível, porque o programador está olhando ali e às vezes ele não percebe que tem um label, que aquele goTo manda a execução para um outro lugar. Então ele não consegue interpretar, ele não consegue entender aquele código facilmente, né? E isso, para quem fez, beleza, mas um código ele não é seu, o código é do grupo, é da empresa, né? E aí você não trabalha mais naquela empresa, usou o goTo, aí outro cara vai dar manutenção no seu código e ele não consegue entender. Então, geralmente não é utilizado, né? Mas aqui tem um exemplo, apesar de ser banido da prática da programação, pode ser útil em determinadas circunstâncias, né? Sair de dentro de laços aninhados, se uma determinada condição for atendida. Por exemplo, se o I for igual a 2 e o J igual a 3 e o K igual a 1, você vai para o fim do programa. Então ele sai desse for e vai para o fim do programa, né? Ele manda a execução, go to fim, vai para o fim, né? E sai dessas estruturas, ele não fica nessa repetição quando uma determinada situação for atendida, né? Em que o I é igual a 2, o J é igual a 3 e o K é igual a 1. Então, um exemplo aqui da onde que o goTo pode ser utilizado. Bem, pessoal, é isso. Essa é a nossa aula, né? Nossa aula sobre o comando for. Nas nossas práticas, a gente vai trabalhar mais com o comando for, tá? Até a nossa próxima aula.